Mas fala, nerds, beleza? É o seguinte, no videozinho de hoje comemoramos aí 30 anos da morte do Superman. E hoje um videozinho especial para falar que sim, eu gosto muito do Superman e tem algumas histórias aqui que a gente vai falar, inclusive eu sou muito burro, mas daqui a pouquinho eu explico para vocês a minha burrice. Mas antes de começar esse videozinho, eu tenho que pedir para você que ainda não é inscrito do canal, por que você não se inscreveu ainda? Se inscreve aí para deixar aquela força. E aproveitando, se você já acompanha os vídeos, deixa aquele like para fortalecer o trabalho aqui no YouTube e me siga nas redes sociais que estarão logo aqui embaixo. Aproveitando, também tem o meu site da minha lojinha, que você vai encontrar no primeiro comentário fixado, e todos os materiais que estarão aqui, se por acaso tiver eles disponíveis em algum lugar, vou deixar linkado junto com o meu site aí também no primeiro comentário fixado. E é isso. Bora pro vídeo. É isso, nerds. Então, no meu lado direito, nós temos aqui esse momento icônico, talvez o momento mais importante, historicamente falando, de quadrinhos. Nós temos esse evento que chegou a marcar até mesmo aquelas pessoas que nem ligam para quadrinhos, que é exatamente a morte do Superman, sendo que 12 meses depois, aproximadamente, nós tivemos o retorno de forma com que nessas 1.400 páginas que temos aqui, um pouco diferente da edição da Panini, nós compilamos, se não estou muito enganado, não está faltando nada aqui. Tenho algumas histórias aqui que particularmente eu gosto muito e eu guardo com muito carinho na minha coleção, e são artistas que recorrentemente retornam ao título do Superman para fazer homenagens e contar boas histórias, obviamente. Então, o primeiro momento, depois da morte, o além, o retorno, nós temos a revanche. E estou falando aqui de Dan Jurgens, que escreve e desenha, e o Brett Breeden, que faz a colorização do material. Eu tenho essa linda edição da editora Abril, neste formato que é bem diferente do comum da época, que era formatinho. Fora que nós temos essa capa em folha e tal, super bonita. E esse material aqui está muito conservado, com uma qualidade muito boa. Ele é dividido em 3 partes. Estão em bom estado de conservação, mas como as capas não são grande coisa, acabou, claro, sofrendo o efeito do tempo. E bom, por que eu estou indo tão atrás assim para chegar onde que eu realmente quero, que é o review desse material? Então a gente vai separar o vídeo em cronologia e o review, certo? Assim ninguém fica confuso e todo mundo assiste aquilo que quer assistir. Esse material aqui conta com a revanche do Superman vs Apocalipse, obviamente. Mas o que temos de mais importante nesse material aqui é exatamente a explicação, a origem do Apocalipse. E isso é muito interessante porque, cara, como isso aqui é bom, como isso aqui é divertido, e na verdade é o confronto final entre esses dois personagens que a gente sabe, acabou empate, os dois morreram, mas depois não morreram nenhum. Mas o Superman definitivamente perdeu muita coisa com esse embate, porque além de estar enfrentando uma fúria incontrolável da natureza, era uma força que ele nunca tinha enfrentado ou pensado em enfrentar. Isso deu para ele, inclusive, pesadelos para o resto da vida e para a cidade de Metrópolis, sendo esse um marco que separou definitivamente assim, a história da cidade do Superman, né? Que antes era aquela cidade da esperança, que estava segura por causa do Superman e foi aqui atormentada, né? Na verdade, o país inteiro quando o Apocalipse apareceu, e isso é muito legal. E, bom, depois que a gente entende aqui sobre a origem, não vou me aprofundar nisso. Se vocês quiserem um vídeo, depois a gente pode voltar a tocar nesse assunto. A origem dele é muito bem explicada e aqui nós temos o fim do Apocalipse, né? Enfim, 10 anos depois, tá? E aqui nós já estamos falando da Panini Comics. É lançada essa edição aqui, Superman, Dia do Juízo Final, que são materiais que eu gosto tanto que tem aqui na coleção, né? Essas são poucas exceções que eu mantenho ainda na coleção. E o que acontece? Esse material aqui, em si, ele é incrível porque ele vai
trazer para a gente, para nós, leitores, uma abordagem completamente diferente, né? Um olhar. Lembra que na Marvel a gente tem o Marvels, que mostra as maravilhas, né? Que são os heróis, sobre a perspectiva de um repórter, de um fotógrafo, e como esses heróis, o que que eles representam, o que que eles são para os humanos. Aqui rola uma parada bastante parecida, talvez tenha sim bebido dessa fonte, mas é que aqui, 10 anos depois da tragédia da morte do Superman, o Perry White acaba contratando um novo repórter, e esse novo repórter está começando sua carreira agora, e daí ele está querendo algo para, né, alavancar sua carreira, que é o Ty Duff, e o Perry White joga no colo dele essa parada de escrever esses 10 anos da morte do Superman, que foi um evento que marcou ali Metrópolis. Mas, por outro lado, se é uma morte que realmente parou o mundo, não só o mundo dos quadrinhos, como o nosso mundo aqui, né, pelo menos para entender, para compreender esse momento, muita coisa já foi feita sobre isso. Então, o que que ele pode adicionar de novo nesse momento que é tão amplamente conhecido pelas pessoas? Esse é o questionamento do repórter. E daí ele começa a ir atrás das vítimas, né? Ele começa a ir atrás das famílias que perderam pessoas que amam, que perderam suas casas, que perderam tudo quando o Apocalipse saiu literalmente varrendo os Estados Unidos em busca do Kryptoniano. E o impacto que isso causou, não só durante a luta ali, antes da luta, durante, como também depois. Porque temos o grande momento onde o Superman ressurge. Mas e aquelas pessoas normais que perderam tudo, inclusive as suas vidas? Elas nunca ressurgiram. E daí aqui a gente tem um senso de responsabilidade muito grande, uma abordagem muito sensível sobre o ponto de vista humano mesmo, não só como história em quadrinhos, não só como arte, mas como algo humano a se fazer, algo humano a se refletir. E eu acho muito interessante que o Dan Jurgens, que mais uma vez volta para falar sobre a morte do Superman, em parceria com o Bill Sienkiewicz, que, né, mais uma vez aqui está incrível, eles conseguem realmente trazer algo de relevante para esse momento e é simplesmente impecável. É um material que eu releio e que eu continuo gostando e que custava apenas R$ 2,90 cada edição na época. E qual que foi a parte da burrice, né? Porque eu sou muito burro. Mano, eu jurava, cara, não sei de onde eu tirei isso, não sei, mas eu jurava que esse material aqui era esse material aqui, que finalmente tinham publicado uma edição decente disso aqui, porque o papel é muito ruim, né? O papel Pisa Bright e tal, até essa edição que é mais antiga, que ainda é da época da Abril, que custava, sei lá, 3 cruzeiros, tem um papel melhor do que esse aqui. E eu queria muito ver esse material com uma qualidade boa. E eu comprei, abri o material, comecei a folhear as páginas e falei assim, mano, alguma coisa errada. E eu não sei de onde eu tirei essa burrice que eu tirei, né? Mas, enfim, achei que eu tinha jogado R$ 35 no lixo? Achei, mas na verdade esse material valeu a pena, cara. Foi uma abordagem interessante também. Eu já devia ter sacado pela capa, né? O que que o John tá fazendo aqui? E, cara, eu não sei o que que rolou comigo. Mas o que que acontece? Agora nós temos 30 anos da morte do Superman, diferente dos 10 anos aqui. E mais uma vez estamos aqui em Metrópolis. Olha só, bem bonita, né? A edição e tal. E mais uma vez nós temos os Dan Jurgens, que é o responsável pela criação dessa história, né? Que marcou de si aí para sempre. Então, na verdade, ela é dividida em 4 histórias. Então a gente tem a vida do Superman, que é do Dan Jurgens. O Brett Breeding faz a arte final, tá? Assim como essa edição aqui, ó, da Revanche, ele tá fazendo a arte final. Nós temos uma história que é a segunda, com Jerry Ordway. Nós temos a terceira história com o Roger Stern. E a quarta história com a Louise Simonson, que tem uma carreira brilhante também, ali, principalmente na Marvel, né? Aquela fase dos X-Men muito famosa, Inferno, e outras fases interessantes foram escritas por ela. Mas, enfim, esse material aqui consegue, mais uma vez, trazer esse tema, mas trazendo algo interessante para o personagem e para esse evento, né? Nós, mais uma vez, estamos aqui em Metrópolis
E daí estamos mais uma vez comemorando, né, esse dia. E a gente descobre aqui que é um dia que, na verdade, o Clark e a própria Lois gostam de manter mais na baixa, assim, não gostam de falar sobre esse assunto. Inclusive, eles deixam o próprio filho, o Jonathan, de fora. Ou seja, o Jonathan não sabe que o seu pai morreu. O John não sabia, cara. E isso foi algo interessante porque eles precisam lidar com esse problema, né? Porque nunca contaram para o filho dele algo tão importante assim. Por outro lado, nós temos aqui, aparentemente, uma volta do Apocalipse ou algo que se parece bastante com o Apocalipse. E daí, esse monstrão aqui tá lá em Metrópolis e tá atrás do Superman, claro. E daí a gente relembra esses momentos, né? A gente tem sobre outras perspectivas como que foi essa chegada do Apocalipse em Metrópolis, e isso é muito interessante, o conflito deles, o luto e tudo mais, está tudo aqui nesse material. Essa primeira história do Dan Jurgens, para mim, é a melhor desse material. E, enfim, o Superman enfrenta esse monstro e qual que é a relação que ele tem com o Apocalipse, porque ele tem a forma do Apocalipse, só que é uma forma evoluída do Apocalipse. Então, como que isso é possível? Eu achei a explicação aqui plausível, achei a explicação razoável, interessante, até porque a pessoa que achou esse objeto, que fez essa ligação do Apocalipse com esse cara, é uma pessoa que trabalhava na área de construção civil, então possivelmente ele achou, né, esses fragmentos ali da batalha, achou bonito, levou para casa e acabou se dando mal. E o Superman foi o cara que conseguiu descobrir o segredo aqui e resolver a parada, e foi uma história que eu achei muito interessante. A segunda história é Acima e Além do Dever, do Jerry Ordway e do Tom Grummett nos desenhos, tá? E, galera, a gente está aqui com os pais do Clark, tá? Eles estão assistindo assustados aqui, aquele momento, né, da morte do Superman, a luta com o Apocalipse, e daí eles começam a relembrar quantas pessoas foram salvas pelo Superman, e isso apenas com recortes de jornais que a Marta guarda, tá? O Clark, eles dizem aqui que o Clark não gosta disso, porque ele não quer tirar o mérito das pessoas, né? Ele não tá aqui para ser melhor ou para simplesmente se exibir, né, pela quantidade de vidas que ele salvou. Essa história é curtinha. Essa terceira história também é bacaninha, tá? Que é Montando a Guarda, do Roger Stern. Não é tão boa quanto as duas anteriores. Nós acompanhamos aqui o Guardião. E a verdade é que aqui, nesse momento, a gente pega, após a morte do Superman, né, os paramédicos tentando revivê-lo. E daí vem que é impossível reviver o cara, porque nenhum procedimento de emergência ali poderia dar certo, e muito menos um procedimento médico, hospitalar ali. E acabam levando o corpo do Superman pro IML, né? Para examinar, assim como o corpo do Apocalipse. Bom, esse momento também é interessante da história. E depois nós temos uma história mais curtinha ainda, envolvendo o Aço, né? Que é um dos 4 Superman que apareceram depois da morte do Superman. E ele está aqui salvando, né, uma galera. Vemos aqui como que ele se inspirou no Superman para depois se tornar o Aço. Particularmente é um material que eu achei bem legal, eu gostei. Poderia ser mais barato, mas eu acho legal e foi burrice minha. Mas que bom que eu li, comprei, porque eu achei uma edição interessante, até porque ele conta cronologicamente os eventos aqui da Revanche e também Dia do Juízo Final. Então, mais uma edição aqui referente à morte do Superman. Eu estou acumulando aqui uma boa quantidade de quadrinhos referentes a esse momento. Espero um dia trocar tudo isso aqui para uma edição só. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Os links estarão aí no primeiro comentário fixado. E é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Eu vou ficando por aqui até o próximo videozinho nerds. Valeu e não se esqueça, seja seu lado nerd. Fui. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where diseases